Minha irmã me proibiu de ir ao casamento dela, alegando que o noivo dela sente algo por mim. Agora ele se recusa a se casar com ela por causa disso. Olá a todos, eu sou Michelle, 20 anos, e agradeceria muito o feedback de vocês. Emily, 25 anos, é minha irmã mais velha, e ela deveria se casar com Jonathan, 25 anos. Entre eles, tudo parecia ideal. Todos nós acreditávamos que eles eram feitos um para o outro, e estavam juntos há anos. No entanto, as coisas tomaram um rumo muito estranho e surpreendente, e agora o casamento deles está por um fio. Minha irmã não quer que eu vá ao casamento, e por isso Jonathan decidiu não se casar com ela. Além disso, Emily acha que Jonathan sente algo por mim. Eu entendo quão louco isso soa, mas permitam-me esclarecer. Para dar um contexto, eu não tenho um relacionamento próximo com meus pais ou minha irmã. Eu meio que me afastei deles quando comecei a faculdade, mas não aconteceu nada de grave que tenha causado uma briga. Desde que me mudei para estudar, não passei muito tempo em casa. Normalmente, eu viajava ou ia para a casa dos meus avós durante as férias, em vez de voltar para casa. Simplesmente parecia uma alternativa melhor do que ter que lidar com o desconforto de estar em casa. O problema é que eu não sou nada parecida com minha irmã ou meus pais. Se faz sentido, nós nunca nos demos bem. Eu não sou realmente parte do universo delas, que é um universo próprio. Elas nunca parecem me entender, e para ser honesta, elas nunca fizeram nenhum esforço. Elas se uniam em torno de coisas que eu não me importava, enquanto eu estava crescendo. E parecia que eu estava falando uma língua estrangeira sempre que eu falava sobre algo que me interessava. Elas simplesmente ouviam, acenavam com a cabeça e voltavam a conversa para os próprios interesses. Então, desisti de tentar depois de um tempo. Mas aqui está o que mais dói. Elas não fizeram nenhuma tentativa de entrar em contato comigo quando comecei a me distanciar delas. Elas pareciam estar bem contentes com o fato de eu me afastar das suas vidas, quase como se estivessem felizes em me ver ir embora. Para ser honesta, isso doeu. Membros da família deveriam perceber quando um deles está se afastando gradualmente, mas elas não pareciam se importar. Isso simplesmente validou minha crença de longa data de que eu não pertencia a elas. Eventualmente, eu só ia vê-las em ocasiões importantes, como aniversários e feriados. Mesmo assim, eu ainda me sentia mais uma visitante em suas vidas. Eu chegava, cuidava dos assuntos da família e depois ia embora. O diálogo sempre foi cortês, mas superficial. Não havia conexão genuína, nem calor. Além disso, Emily e eu nunca compartilhamos a forte irmandade que muitos irmãos têm. Ela sempre foi a filha de ouro da família, aquela que fazia tudo certo, seguia o caminho que meus pais desejavam e se encaixava perfeitamente. Eu era a ovelha negra, a diferente. Elas não são pessoas más ou algo assim, mas a maneira como elas me menosprezam discretamente mostra que elas podem ser verdadeiras valentonas. Sabe como alguns pequenos comentários podem ter um impacto profundo, apesar de parecerem inócuos à primeira vista? Sim, eu recebia isso. Eventualmente cheguei à conclusão de que era simplesmente preferível evitá-las o máximo possível. Por que me colocar em uma situação desconfortável e fora de lugar? O problema é que quando Jonathan se juntou a nós para o jantar de Natal do ano passado, eu não me senti totalmente invisível pela primeira vez em muito tempo. Minha família tem um jeito de me fazer sentir como se eu fosse uma estranha na minha própria casa, e que eu não pertenço ali. Jonathan, porém, não me tratou assim. Em vez de me tratar como a ovelha negra estranha que eu costumava me sentir perto da minha família, ele foi gentil comigo e falou comigo como uma pessoa normal. Eu não dei muita importância a isso no início, era apenas educação básica, afinal. No entanto, Emily ficou muito perturbada com isso por algum motivo. Não é como se Jonathan e eu estivéssemos tendo uma conversa privada significativa. Nós simplesmente discutimos uma variedade de tópicos, incluindo viagens, faculdade, incidentes engraçados no trabalho e outros tópicos do dia a dia. No entanto, Emily pareceu estranhar isso imediatamente. Tentei ignorar os olhares frios que ela me lançava durante o jantar, até que ela me abordou diretamente mais tarde naquela noite. Eu sempre me lembrarei do que ela disse. Eu sei o que você está fazendo, e me puxou para um canto. Você está tentando roubar meu namorado, mesmo que você sempre tenha me invejado. Para ser honesta, eu fiquei chocada. Roubar o namorado dela? Mesmo assim, de onde isso surgiu? Ela se recusou a deixar isso ir embora, mesmo depois que eu disse que ela estava sendo tola e ri disso. Ela insistiu que eu estava sendo muito gentil com Jonathan e que ele estava agindo de forma estranha perto de mim. Era uma acusação tão louca que eu nem sabia como reagir. De onde diabos isso estava vindo? Ser o centro das atenções sempre foi a coisa da Emily. Meus pais a adoram, ela é a pessoa ideal, a filha de ouro deles.
Então, eu entendo, mas dizer que eu tentei roubar o noivo dela, mesmo para ela, foi um novo nível. Como eu normalmente faço com o drama dela, tentei ignorar. Eu assumi que ela estava simplesmente insegura ou preocupada por algum motivo, porque nós não somos próximas de qualquer maneira. O problema é que depois daquela noite, as coisas ficaram estranhas entre nós. Eu não acreditava que Emily poderia ter se afastado mais. Ela parecia estar me evitando deliberadamente agora, mesmo que nós nunca fossemos próximas em primeiro lugar. Ela ou agia como se não pudesse se importar, ou me dava respostas de uma palavra se eu tentasse falar com ela. Ela ficava grudada no lado de Jonathan durante os encontros familiares, como se estivesse reivindicando seu espaço. Era absurdo. Jonathan, porém, fingiu que nada havia mudado. Ele permaneceu cortês, amável e normal na minha presença. O que realmente me irrita, eu acho, é a facilidade com que minha família parece concordar com Emily. Havia pistas sutis, mas ninguém nunca falou comigo explicitamente. Toda vez que Emily e Jonathan estavam presentes, minha mãe me lançava esses olhares estranhos. Meu pai, que geralmente é bastante indiferente, começou a falar mais sobre o valor das conexões e a necessidade de apoio familiar. Tudo era bastante passivo-agressivo. Minha raiva aumentou à medida que eu pensava mais sobre isso. Eu nunca fui do tipo que se envolve no drama dos outros, muito menos no da minha irmã. Porque eu, de repente, me interessaria pelo noivo da Emily, quando nós quase nunca conversamos fora dos encontros familiares. Era ilógico. Meus avós me informaram sobre o noivado de Emily alguns meses depois. De fato, eu nem fui informada de que minha própria irmã estava se casando. Descobrir pelos meus avós foi um soco no estômago. Mesmo que eu não estivesse exatamente esperando que ela me enviasse um convite personalizado com amor e glitter ou qualquer coisa assim. Neste ponto, você sabe, o tipo que valida suas noções preconcebidas sobre a falta de preocupação de sua família por você. Eu acho que eu estava me agarrando a um fio de esperança de que, apesar do estresse e da distância, ela ainda pensaria em mim como tendo feito parte dessa ocasião significativa em sua vida. Ei, nós somos irmãs, certo? Eu pensei que talvez nós não sejamos próximas, mas eu ainda sou família dela. Isso obviamente era pedir demais, no entanto. Quando eu soube do noivado, fiquei quieta para Emily. Inicialmente eu assumi que ela poderia ter esquecido de me contar ou que ela estava simplesmente preocupada com os preparativos do casamento. Por algum motivo eu ainda estava dando a ela o benefício da dúvida, mesmo que eu perceba que isso soa tolo. Eu assumi que ela acabaria me ligando ou, pelo menos, me enviaria um convite de última hora. No entanto, os dias se transformaram em semanas e nada aconteceu. Grilos. Então recebi uma ligação inesperada de Emily. Como nós não tínhamos conversado desde aquela estranha acusação no Natal, devo admitir que fiquei surpresa quando o nome dela apareceu no meu telefone. Eu atendi tentando soar informal, como se minha própria irmã não tivesse me esquecido completamente. Depois de alguns minutos constrangedores de papo informal, ela me deu a notícia: eu não estou te convidando para o casamento. Enquanto tentava absorver o que ela tinha acabado de dizer, fiquei em silêncio por um momento. Mesmo que eu não estivesse particularmente ansiosa para ir ou qualquer coisa, ainda doeu ouvi-la dizer isso em voz alta. Quando eu perguntei a ela por que ela me deu a explicação mais ridícula: eu não quero você lá porque Jonathan sente algo por você. Simplesmente será desconfortável. Eu tive que rir em voz alta. De fato, era inacreditável para mim que isso estivesse acontecendo para começar. Jonathan não tem afeição por mim, e mesmo que ele tivesse, eu não teria me levantado durante a cerimônia para declarar meu amor inabalável por ele. Eu nem queria discutir, porque também era absurdo. Eu simplesmente desliguei depois de dizer: tenha um ótimo casamento e um feliz casamento. Não me importava se eu faria parte do dia especial dela ou não, porque eu não precisava desse tumulto na minha vida, e para ser honesta, Emily e eu vivíamos em dois universos completamente separados, e eu havia aceitado isso há muito tempo. No entanto, eu simplesmente precisava desabafar e talvez obter alguma perspectiva externa. Sou a única que acha que essa coisa toda é loucura? Alguém já teve uma situação semelhante? Eu agradeceria qualquer orientação. Atualização 1. Preciso escrever tudo isso enquanto ainda está fresco na minha memória, já que ontem foi completamente maluco. O jantar de ensaio da Emily se transformou em um caos total, e eu, de alguma forma, fui puxada para o centro de tudo. Meu telefone começou a explodir quando eu estava passando uma quinta-feira típica aconchegada com meu laptop, trabalhando em uma tarefa. Eu escolhi ignorá-lo no início. Ultimamente, eu fiquei bastante hábil nisso. No entanto, em menos de 10 minutos, vi que eu tinha 7 chamadas perdidas do meu pai. Meu pai não liga mais de uma vez.
Ele é do tipo que assume que você está ocupado se você não responde imediatamente e tentará novamente mais tarde. 7 chamadas, então claramente havia um problema. Ele estava tremendo quando eu finalmente atendi. Ele soou como alguém que eu nunca tinha ouvido antes. Michelle, você precisa ir ao local imediatamente, disse ele como um disco arranhado. Agora mesmo ele simplesmente respondeu. É sobre Jonathan e Emily. Quando perguntei o que estava errado, ele apenas respondeu, só venha por favor. Sua voz estava tão desesperada que fiquei um pouco alarmada. Mas aqui está a coisa. Eles realmente pensaram que eu simplesmente deixaria tudo para trás e correria em seu auxílio depois de todo o tumulto. As acusações e a exclusão do casamento? Eu disse a ele exatamente isso. Lembre-se, pai, eu não estou indo para este casamento. Emily foi bem explícita sobre isso. Michelle, por favor, ele respondeu. Jonathan não quer fazer o casamento sem sua presença. Fiquei parada em meus trilhos por isso. Meu telefone tocou com outra chamada, desta vez da minha mãe. Antes que eu pudesse compreender essa bomba, ela estava chorando, realmente chorando. Quando eu atendi, ela continuou dizendo, sua irmã precisa de você, como se ela tivesse esquecido como eles todos me trataram nos últimos meses. Ouvir ela chorar sobre amor fraternal e lealdade familiar quando eles tinham ficado bem sem mim até que as coisas deram errado era estranho. Emily então ligou em uma voz hesitante, quase incompreensível. Aparentemente Jonathan apareceu para o jantar de ensaio e me perguntou imediatamente onde eu estava. Ele ficou furioso quando Emily o informou que eu não estava convidada, mas foi mais contido e desapontado do que furioso. Ele declarou que não podia se casar com alguém que trataria sua própria irmã de tal maneira na frente de seus amigos, da festa de casamento e de ambas as famílias. Relembrando, Emily soluçava ao telefone. Ele afirmou que depois de observar o tratamento que eles me deram, ele não podia ser membro de uma família que rejeitaria alguém de tal maneira. Eu estava assim como a mamãe e o papai, ele afirmou, acrescentando que não queria estar perto de um comportamento tão tóxico. Se estou sendo honesta, uma parte significativa de mim se sentiu validada. Finalmente alguém tinha testemunhado o que eu tinha suportado por anos. De fato, alguém tinha falado e declarado que era inaceitável. Emily não tinha terminado, no entanto. Entre soluços, ela começou a descrever este plano intrincado para eu visitar o local e explicar que havia apenas um grande mal-entendido e que eu era quem decidiu não ir ao casamento, alegando que foi totalmente minha ideia. Ela persistiu em repetir, nós podemos consertar isso. Apenas venha e informe Jonathan que você não tem intenção de ir ao casamento. Informe a ele que você nunca foi excluída. Michelle, por favor, eu não posso deixá-lo ir. Foi tudo surpreendentemente audacioso. É absurdo que, depois de meses de eu me comportar como uma vilã que rouba homens e ser informada diretamente de que eu não era permitida no casamento dela porque seu noivo poderia se sentir atraído por mim, ela queria que eu mentisse para manter seu relacionamento intacto depois de me fazer sentir como lixo na minha própria família. Deixei ela chorar do outro lado da linha por um longo tempo sem dizer nada. Então, tão friamente quanto pude, eu disse, eu não vou mentir para você, Emily. Você está lidando agora com as repercussões de suas decisões de me ignorar e me tratar como se eu não existisse. Consertar isso não é minha responsabilidade. Mas ele vai te ouvir, ela quase gritou. Ele acredita em você e eu respondi. Talvez ele confie em mim porque eu nunca lhe dei um motivo para não confiar. Talvez ele tenha dúvidas sobre sua verdadeira identidade por causa de qualquer coisa que ele perceba na maneira como você me tratou. De qualquer forma, eu não vou ao evento e não vou contar mentiras para melhorar sua reputação. Ela ainda estava reclamando quando desliguei. Então, fiz uma xícara de chá, desliguei meu telefone completamente e sentei para realmente pensar sobre o que tinha acabado de acontecer. Meu telefone continuou a acender com notificações ao longo das próximas horas. Examinei-o e encontrei mensagens de voz dos meus pais, chamadas perdidas das amigas da Emily e mensagens de texto de parentes com quem eu não falava há anos. A família inteira parecia ter se unido para tentar me coagir a limpar a bagunça da Emily. Mas sabe de uma coisa? Pela primeira vez na minha vida, eu tinha certeza de que evitá-los era a coisa certa a fazer. Jonathan sozinho tinha sido capaz de ver através das ações deles, não por causa de algo que eu disse ou fiz, mas por causa de como eles me trataram. Ele chegou a essa conclusão e, para ser honesta, isso parecia ser a mais completa confirmação que eu poderia ter desejado. Na noite passada fui para a cama sem usar meu telefone e dormi melhor do que em meses. Finalmente deixei-os lidar com as consequências de seu próprio comportamento. Estou farta de limpar a sujeira dos outros e ser o bode expiatório da família.
Meus avós, que são os únicos parentes com quem ainda me comunico, me informaram esta manhã que Jonathan não está atendendo às chamadas de Emily ou dos meus pais. Parece que ele informou sua família de que o casamento acabou. Meus pais estão trabalhando freneticamente para conter os danos. Emily está inconsolável, e eu estou apenas sentada aqui, finalmente satisfeita com minha escolha de manter minha distância. Percebi que isso é longo, mas eu tinha que dizer tudo. Agradeço todos os comentários no meu post anterior que afirmaram minha escolha de manter distância da minha família. Vocês estavam certos. Às vezes, é melhor ficar em segundo plano e deixar os outros lidarem com as consequências de seus próprios atos. Asterisco asterisco atualização 2, asterisco asterisco. Muitos de vocês perguntaram sobre meus primeiros anos e os motivos do meu afastamento prolongado da minha família. Como é uma história um pouco pesada, eu não entrei em detalhes no meu primeiro post, mas à luz dos eventos recentes, acredito que este é um bom momento para explorar um pouco disso. O problema é que eu sofro de ansiedade social. Eu sempre tive a sensação de que algo estava errado comigo quando criança, mas nunca consegui articular isso. No entanto, meus pais eram tradicionalistas que achavam que problemas de saúde mental eram meros pretextos. Eles frequentemente diziam coisas como: você precisa se fortalecer ou você está sendo dramática. Eles me rotulavam de fraca ou preguiçosa se eu alguma vez mostrasse sinais de ansiedade ou um ataque de pânico, como se eu estivesse escolhendo sentir dessa maneira. Quando olho para trás, posso ver muitos sinais de alerta. Eu tive uma grande apresentação para a aula de inglês quando eu tinha 15 anos. A ideia de ficar na frente de 30 alunos era uma receita para um transtorno de ansiedade social. Eu tive problemas para dormir na noite anterior e me senti fisicamente mal na manhã seguinte. Eu implorei para ficar em casa e informei meus pais. A reação do meu pai: seu nervosismo não vai fazer a vida parar. Pare de fazer um grande problema de tudo. Acabei tendo um forte ataque de pânico na frente da classe. Minha voz começou a falhar, algumas crianças até começaram a rir, e minhas mãos estavam tremendo tanto que eu não conseguia segurar minhas anotações. O quarto parecia estar girando, mas eu não conseguia sair. Em vez de oferecer consolo, minha mãe simplesmente comentou: veja, você conseguiu superar. Todo aquele drama foi em vão. Tudo piorou com a Emily, que era a irmã ideal. Ela era a presidente do Grêmio Estudantil, a capitã do time de debate e praticamente tudo mais que eu não podia ser devido à minha ansiedade. Quando ela tinha grandes encontros com suas amigas, as pessoas comentavam que eu era a irmã estranha que nunca saía do quarto. Eu ouvi Emily dizer para suas amigas uma vez: sim, ela é só antissocial. Ela acredita que é muito boa para ficar com alguém. Minha vida mudou quando eu estava na faculdade. Meu primeiro semestre foi um colapso total para mim. Estar longe de casa, me adaptar a novas circunstâncias sociais e tentar equilibrar minha ansiedade enquanto frequentava a aula se tornou demais para lidar. Eu me lembro de sentir como se estivesse morrendo enquanto estava sentada no meu quarto na República, ofegante por ar. Eu quase fui arrastada para o centro de aconselhamento da faculdade pela minha colega de quarto que, graças a Deus, viu que algo estava realmente errado. A primeira pessoa que realmente me ouviu foi a doutora Martinez, que eu conheci lá. Ela não me pressionou a me fortalecer ou minimizar minhas emoções, em vez disso, ela me ajudou a compreender minha condição. A doutora Martinez sugeriu consultar um psiquiatra para um diagnóstico adequado. Depois de algumas sessões, foi como finalmente dar um nome ao monstro com o qual eu estava lutando a minha vida inteira. Quando recebi aquele diagnóstico de transtorno de ansiedade social, não era para chamar atenção ou ser dramática, como minha família sempre insistiu. Era uma doença legítima e, mais importante, era tratável. As sessões de tratamento abriram meus olhos. Eu aprendi com a doutora Martinez que as ações da minha família não eram apenas pouco solidárias, mas também propositalmente prejudiciais. Ela me deu conselhos sobre estabelecer limites, defender meus direitos e identificar comportamentos prejudiciais. Naquele momento, comecei a me afastar intencionalmente da minha família. O que realmente me incomoda, no entanto, é que meus pais rejeitaram totalmente meu diagnóstico quando tentei explicá-lo a eles. Esses médicos estão apenas tentando ganhar dinheiro rotulando tudo como uma doença, minha mãe realmente disse. Eu estou apenas usando palavras grandes para justificar meu comportamento antissocial, eu estava apenas fazendo isso. Emily acrescentou, revirando os olhos. Eu fiz uma última tentativa de explicar as coisas a eles no último dia de ação de graças, antes de todo esse tumulto do casamento começar. Eu tinha preparado um discurso inteiro sobre ansiedade social, completo com pesquisas e números. Michelle, quando você vai parar de dar desculpas e começar a viver no mundo real? Meu pai me interrompeu no meio da frase.
Cheguei à conclusão de que eles nunca mudariam naquele momento. Eles nunca fariam um esforço para compreender. Eles tinham uma percepção inalterável de mim como a filha problemática, a dramática, o problema. E sabe de uma coisa? Foi estranhamente libertador perceber isso. Tornou mais fácil para mim parar de procurar a compreensão ou aceitação deles. Em retrospecto, posso ver como essa tendência contribuiu diretamente para o cenário do casamento. A aceitação apressada da história da Emily pelos meus pais sem nem mesmo contestá-la, e o salto rápido da Emily para acreditar que eu estava roubando seu noivo. Tudo isso faz parte de sua crença de longa data de que sou eu quem causa dificuldades e deve ser controlada. Jonathan viu através disso. Ele observou como eles me trataram, como eles minimizaram minhas emoções e como eles me usaram como culpada por tudo, e ele chamou isso pelo que era: conduta tóxica. Ao contrário de todos os outros no círculo social da minha família, que simplesmente aceitaram sua própria versão da realidade. Acho que estou tentando transmitir que esse drama do casamento não foi um incidente isolado. O resultado de anos de dinâmica familiar em que eu fui constantemente retratada como a vilã, a filha problemática e aquela que precisava ser consertada. Talvez seja por isso que a escolha de Jonathan me parece tão justa. Alguém finalmente percebeu o que eu estava passando por anos. Sim, essa é a história de fundo que muitos de vocês pediram. Ela esclarece porque não estou com pressa de fazer reparos agora. Passei muitos anos tentando mudar a maneira como minha família me vê, para obter a compreensão e aceitação deles. Terminei aceitando que certas pessoas, mesmo membros da sua família, nunca vão entender ou aceitar você, às vezes a coisa mais saudável que você pode fazer. Atualização 3. Passou um mês desde que tudo deu errado, e agora devo revelar a última parte dessa história. Pelo menos agora posso dizer que o que começou como um drama de casamento realmente acabou, mesmo que tenha se tornado algo que eu nunca poderia ter previsto. Emily perdeu tudo quando seu casamento foi cancelado. Meu novo número de telefone foi obtido por ela de alguma forma, e ela compartilhou com todos que conhecia. Fui repentinamente inundada com centenas de comentários de ódio de estranhos, conhecidos e parentes distantes. Culpa, chantagens e intimidações estavam entre as ameaças. A vandalização veio em seguida. A clássica Emily, que costumava fazer isso com as garotas que ela odiava no ensino médio, foi a primeira a deixar ovos no meu carro. Ela escalou quando isso não conseguiu obter a resposta desejada. Nem consigo me lembrar quantas vezes descobri minha caixa de correio destruída, meu carro vandalizado ou a porta do meu apartamento coberta de bilhetes ofensivos. Ela cortou os 4 pneus do meu carro e deixou um bilhete ameaçador com sua escrita característica, que foi a gota d'água. Meus pais conscientemente optaram por ignorar as ações da Emily durante tudo isso. Meninas serão meninas, ou, você precisa ser mais compreensiva com a dor da sua irmã, era a resposta padrão deles a cada evento. Eles descartaram como Emily apenas querendo conversar, mesmo depois que eu mostrei a eles imagens de câmeras de segurança dela tentando entrar no meu apartamento. No entanto, eu estava preparada por causa dessa incrível comunidade do Reddit, especialmente aqueles que sugeriram que eu instalasse câmeras de segurança e gravasse tudo. Eu aprendi com o advogado que vocês sugeriram que isso constituía assédio criminal e vandalismo, em vez de apenas drama familiar. Usando depoimentos de testemunhas, evidências em vídeo, fotos e centenas de mensagens ameaçadoras, criamos um caso sólido. Emily finalmente percebeu que tinha ido longe demais quando meu advogado apresentou nossas evidências, juntamente com a notificação de cessação. Sua tentativa de invasão foi capturada em fita de segurança, o que foi especialmente prejudicial. Ela tentou negociar através de sua própria advogada, afirmando que se eu abandonasse tudo, ela cobriria os danos. No entanto, eu recusei. Isso era sobre responsabilidade e penalidades, não sobre dinheiro. O caso judicial prosseguiu rápida e decisivamente. Emily foi acusada de tentativa de invasão, assédio criminal e vandalismo. Ela recebeu uma ordem de restrição permanente, terapia obrigatória e uma pena suspensa de 1 ano. Dada a natureza deliberada de sua conduta e as evidências substanciais de seu comportamento crescente, o juiz foi especialmente severo. A resposta dos meus pais à decisão foi esperada. Por destruir a vida da sua irmã por causa de algumas brincadeiras, eles me acusaram de ser insensível. Na verdade, eles me aconselharam a simplesmente me mudar se eu me sentisse insegura depois que eu disse a eles que Emily havia repetidamente me assediado, danificado meus pertences e tentado invadir minha casa. Nunca mais quis falar com eles depois disso. Um acordo extrajudicial foi alcançado na ação civil. Além dos danos por sofrimento emocional e perda de salários,
Emily teve que pagar por todo o mal que havia causado. Sua campanha de assédio nas redes sociais me custou vários negócios freelance. Mais significativamente, o acordo incluiu uma cláusula de confidencialidade que proíbe meus pais de servirem como intermediários ou macacos voadores por mais tempo. De acordo com meu advogado, as preocupações de Emily e meus pais sobre suas reputações desempenharam um papel no acordo rápido. Acontece que sua preocupação com as opiniões de seus amigos do clube de campo é muito maior do que sua preocupação em fazer o que é certo. Normal. Desde então, me mudei para um novo apartamento em um prédio seguro e sob observação constante. Minhas contas de mídia social foram fechadas, minhas informações de contato foram totalmente atualizadas e meus clientes foram incrivelmente compreensivos com a situação. Alguém que soube da minha situação e ficou impressionado com o meu manejo dela até me ofereceu um emprego. O resultado mais inesperado de tudo: pela primeira vez na minha vida, me sinto liberada. As expectativas e críticas da minha família não estão mais pesando sobre mim. Eu não sou mais o bode expiatório. Eu sou apenas Michelle, criando minha própria vida de acordo com minhas próprias regras. Eu não sou mais a filha dramática nem a problemática. Minha vida foi realmente alterada pela comunidade do Reddit que me ajudou em tudo no tribunal. Suas recomendações sobre documentação e precauções de segurança foram cruciais quando comecei a duvidar de mim mesma. Seus comentários encorajadores me mantiveram motivada, e seus relatos de situações semelhantes me fizeram entender que eu não estava sozinha. Lembre-se de que compartilhar DNA não dá a alguém o direito de maltratá-lo. Se você está lidando com membros da família tóxicos, afastar-se e deixá-los lidar com as consequências de suas ações é, às vezes, o caminho mais saudável. É sobre estabelecer limites e exigir respeito, não sobre se vingar. Com terapia, minha ansiedade social está melhorando, mas ainda está lá. Acontece que muito disso estava relacionado às críticas contínuas e à manipulação que eu experimentei quando criança. Quem diria que remover pessoas tóxicas poderia ser um tratamento tão bem-sucedido? Eu não vou mais fazer atualizações agora que essa fase da minha vida realmente acabou. Estou me concentrando na minha educação, profissão e criando uma nova rede de membros da família escolhidos para apoio. Quero expressar minha gratidão a todos que me apoiaram e acompanharam minha história. Vocês me deram a confiança para ir embora e a força para defender meus direitos. Dizem que viver bem é a melhor vingança. Eu acrescentaria que a melhor sensação é saber que você finalmente se defendeu. Estou cansada de ser usada como bode expiatório ou vítima pelos outros. Assumi o controle da minha vida e nunca olharei para trás. Reddit, obrigado por tudo e adeus. Obrigado por assistir. Se você ainda não se inscreveu, faça-o e ative o sininho de notificações para ficar atualizado com mais histórias reais chocantes acontecendo ao seu redor.